no caso, qual que é a importância do nutricionista dentro desse processo? Tanto de emagrecimento quanto no processo todo aí. Bom dia a todos. Bom dia. Inicialmente eu vou fazer um link aqui em relação ao trabalho multiprofissional. Porque quando nós falamos de obesidade, a obesidade ela tem um caráter não só relacionado à alimentação ruim, não só relacionado à falta de atividade física. Ela está integrada com uma série de fatores. Então nós precisamos alinhar a questão relacionada à alimentação, precisamos alinhar a questão relacionada à atividade física e precisamos também alinhar as mudanças comportamentais e a aderência à prática da atividade física. Então, quando me perguntam, existe uma atividade física que seja melhor que a outra? Na realidade, a resposta é não. Por quê? Existe aquela que me faz bem, aquela que eu tenho aderência que provavelmente eu vou me manter mais ativo por mais tempo. Por quê? Quando a gente fala de perda de peso, 1 quilo de gordura está associado entre 7.000 a 7.700 quilocalorias. Um treino, dependendo desse treino, ele vai queimar 300, 350, 400 calorias. Então a resposta ela não é aguda, ela não é a curto prazo. A resposta é a médio a longo prazo, principalmente a longo prazo quando a gente fala da obesidade severa, que antigamente era chamada de mórbida, quando o IMC dessa pessoa está acima de 40. Então, para essa pessoa ter respostas, por vezes na balança, isso pode demorar bastante tempo. Por quê? Porque quando ela está fazendo atividade física, ela está dando um estímulo para esse músculo, e esse músculo, quando ele não é treinado, ele tem uma capacidade de ser treinado muito maior daquele indivíduo que já é muito treinado. Então, assim, o indivíduo treinado, ele é menos treinável que o destreinado. O destreinado é muito mais treinável. Então, a resposta dele é mais rápida frente ao exercício. Então, ele pode ganhar mais massa muscular. Então, quando ele ganha mais massa muscular e se ele está fazendo um processo de reeducação alimentar concomitantemente à atividade física, se ele se pesar, às vezes ele não vai ver diferença na balança. Mas por que ele não está vendo diferença na balança? Porque ele está perdendo massa de gordura e está ganhando massa muscular. Então, o que nós precisamos fazer também? Esquecer um pouco a balança. Porque às vezes as pessoas se preocupam demais com a balança, elas criam uma rotina diária de se pesar, e quando elas não têm respostas significativas que vão, aquelas que elas esperam, por exemplo, hoje eu vou perder, hoje eu vou estar 1 quilo mais leve. Na realidade não funciona assim. Ela se pesa, por vezes ela está um pouquinho até mais pesada. Então tudo vai depender do que ela se alimentou no dia anterior, da quantidade de água que ela ingeriu. Então nós precisamos fazer avaliações mais robustas, que vão dar aquele indicativo que a Grazi comentou da composição corporal. E essa avaliação da composição corporal, como que a gente faz isso? Quando a gente, por exemplo, sobe numa balança de bioimpedância, quando a gente faz aquelas pregas cutâneas ou aparelhos mais caros também que a gente tem dentro dos planos de saúde e também particulares, a gente consegue identificar esses tecidos. Porque eu posso ter 2 pessoas com IMC de 30. Eu posso ter um fisiculturista com IMC de 30 e eu posso ter uma pessoa que de fato é obesa com IMC de 30. Então eu tenho que analisar não o peso e não a estatura apenas como parâmetro, mas eu tenho que usar outros indicadores para poder me direcionar até mesmo que atividade eu vou fazer. E outra, esse feedback com as pessoas que buscam atividade física, elas são muito importantes. Por quê? Por exemplo, eu tenho aqui o Fernando que gosta de musculação, a Grazi que gosta de correr. E se eu pedir para a Grazi mudar e falar, não, você tem que fazer agora a musculação porque a musculação é melhor para você. E se ela não gostar, ela não vai fazer. Não adianta. Então eu tenho que pensar no que me traz aderência. O que me trouxer aderência vai me trazer resposta a longo prazo. Aderência, então, você fala a pessoa... Manter. Manter. Entendi. Então eu tenho rotina, eu tenho aderência. Então toda segunda, quarta e sexta, de manhã, 6 horas da manhã, eu estou treinando com a Grazi. Entendeu. Então eu tenho essa rotina. Então eu tenho uma aderência ao processo de tratamento. Então a obesidade é uma doença crônica. Então nós não vamos curar ela em curto prazo. A gente pode controlar essa doença, tá? Fazendo com que a pessoa se mantenha ativa, que ela melhore o perfil metabólico dela. Ela pode, por vezes, estar com excesso de peso, mas o perfil metabólico dela está saudável.
Por exemplo, os triglicerídeos não estarem altos. O LDL, que é um colesterol ruim, também não está alto. O HDL, que é um colesterol bom, que ele tem um efeito cardioprotetor, ele está mais elevado. A pressão arterial, que nós temos o quê? A obesidade. Como problema é que ela eleva o risco para outras doenças. Então nós temos comorbidades associadas à obesidade, como por exemplo a hipertensão e o diabetes, que a Grazi falou. E também temos a dislipidemia, que é o colesterol elevado, tá? O colesterol ruim alto e o bom baixo. Então a gente tem uma série de fatores. E a atividade física, ela também ajuda a modular o nosso humor, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então eu tenho que escolher qual que é a atividade física que é melhor para mim. E outro ponto importante é que ela não vai ajudar só isso. Ela vai ajudar no meu controle do sono, ela vai me ajudar no meu controle do estresse. Então eu tenho um remédio, tá? Que eu não vou precisar comprar na farmácia. É um remédio. O remédio o quê? É a minha mudança de comportamento. Então eu tenho ali a minha alimentação. Existe uma dieta melhor que a outra? Não. Qual que é a melhor dieta? Aquela que eu me adequei mais.